Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. A gente vai falar sobre a África nessas questões atuais que vão aparecer dentro do continente, beleza? E muitas dessas questões que vão aparecer, elas estão diretamente associadas ao que, galera? Aos conflitos. E por que isso acontece? É tranquilo da gente entender, desde que aquela ideia do imperialismo ela tenha sido bem resolvida na cabeça da gente, beleza? Por quê? O imperialismo, como vocês viram, é quando o europeu ele vai fazer aquele processo de neocolonialismo, isso muito atualmente. Um processo de neocolonialismo, de ocupação das terras na África, de divisão, de partilha da África, tá? Rompendo com toda aquela organização social já existente dentro do território, tranquilo? E isso vai trazer o quê, gente? Muito simples. Todo esse processo que acontece no século XIX, ele vai influenciar até os dias de hoje, porque dentro do continente africano, a maior parte dos conflitos vem através de definições de diferenças étnicas entre os povos, beleza? Então essa diferença étnica de povos que estão ocupando o mesmo espaço, muitas vezes vai provocar esses conflitos, essas guerras civis, essa disputa por poder, beleza? E existem muitas disputas por poder dentro do continente africano. É o que a gente vai ver hoje. Vai ver um pouquinho aí de cada disputa que aparece, nada muito concentrado, nada muito denso, mas um pouquinho de cada uma, para a gente conseguir perceber o quanto problemático o imperialismo é até os dias de hoje, beleza? Por exemplo, galera, a gente tem o caso do Sudão do Sul, tá? O Sudão do Sul é um espaço, que viveu muitos e muitos e muitos e muitos anos, na verdade o Sudão, viveu muitos e muitos anos de conflito, tá? De uma guerra civil, uma guerra que dividia o povo, principalmente por diferenças étnicas e religiosas, tá? A parte mais ao norte é uma parte que tem um povo muçulmano, a parte mais ao sul, eles são animistas e também são cristãos, tá? Então isso já causava um embate violento entre esses espaços, beleza? O sul nunca se sentia valorizado perante a parte mais ao norte, que fica a capital, que fica a maior concentração populacional, beleza? E isso veio, alavancando uma guerra interna até que houve a separação, até que houve a divisão, beleza? E nessa divisão, a gente tem um outro tipo de conflito sendo gerado, um outro tipo de conflito sendo criado, tá? A gente acompanha isso. Por que aí a gente tem muitos embates, para a criação ou não do Sudão do Sul? Muito simples, galera. Porque o Sudão, ele tem a maior parte das suas reservas de petróleo concentradas na faixa mais ao sul. E isso traz um problema, isso traz uma preocupação, por exemplo, econômica para o presidente, para o líder político do Sudão, que se tornou a parte isolada do Sudão do Sul, tranquilo? Então a gente vai ter todo esse problema acontecendo, todo esse conflito acontecendo, beleza? Olha só, galera, e essa guerra, para que a gente tivesse uma separação, para que a gente tivesse uma formação nova de país, formasse um novo país, ela vai ser muito impactante para a população. Impactante por quê? Por exemplo, nós temos um fenômeno bizarro lá no continente africano, que é das crianças soldado. Muitas vezes o que acontece aqui, nas favelas, comunidades do Rio de Janeiro, que a gente tem várias crianças envolvidas no tráfico de drogas. Então, lá a gente tem várias crianças que muitas vezes são raptadas, muitas vezes são sequestradas por grupos paramilitares para atuar enquanto soldados, beleza? Perdendo completamente essa infância, perdendo completamente a sua idade, o seu tempo. E a gente tem também um grave problema de alimentação nessa região. E isso fica muito tranquilo da gente entender porque a gente tem uma guerra. Essa guerra ela vai atingir diretamente a população. Uma população que nem vai conseguir plantar e nem colher. Tá? Se você não planta e não colhe, a falta de alimentos toma conta desse espaço. E tomando conta desse espaço, as pessoas passam a viver cada vez mais com fome, beleza? Vivendo numa linha muito grave, muito problemática, muito cruel, tá? De se viver. E aí, galera, a gente vai ter, depois da formação do Sudão do Sul, um problema interno, tá? Que é de etnias diferentes, de líderes diferentes, que querem assumir a posse, o poder nesse novo país, tá?
gerando uma guerra interna desde 2013, beleza? Que não foi resolvida ainda e que já resultou em cerca de 50 mil mortes dentro desse conflito civil por conta dessas duas, né, representatividades políticas que não chegam a um acordo para controlar aquele território, tá? Nós temos também, galera, diversas outras guerras, né? A gente já falou aí do Sudão do Sul, mas temos diversas outras guerras esquecidas dentro do continente africano, tá? E a gente vai citar algumas delas. Por exemplo, a República Democrática do Congo. Galera, é um conflito, tá, que se agravou mais recentemente, mas ele já acontece desde os anos 90, tranquilo? E uma coisa muito problemática que nós temos é a quantidade, né, de grupos armados que tomam conta desse espaço, que tomam conta desse país. O Estado acaba não conseguindo controlar todas as partes e diversos grupos paramilitares, diversos grupos que têm um poder paralelo passam a controlar partes do território. E isso é grave por não ter uma unidade e por trazer, né, um conflito, um embate direto entre esses grupos armados e grupos que trazem muitos problemas para dentro do território. Show de bola? Nós temos também, galera, na Somália, alguns grupos radicais, tá? Alguns grupos de milícias e as forças do Estado também guerreando para controlar determinadas áreas, também guerreando para ter poder, né, total dentro desse espaço, tá? A gente vai ter, galera, esse conflito acontecendo desde os anos 90 também, tá? E até hoje a gente já teve, né, tem uma média aí de 500 mil a 1,5 milhão de mortes, tá? Até o início dos anos 2010, beleza? Então a gente vê que é um conflito grave que acontece numa parte da África que acaba sendo esquecida, tá? Inclusive, o Chifre da África, né, que é essa região, ele tem a fama de ser uma das partes do continente africano mais problemáticas, mais empobrecidas e que as pessoas vivem mais perto, né, dessa linha da fome e dessa linha da miséria. Tranquilo? Óbvio que isso é consequência direta desses conflitos que acontecem no território. Show de bola? Uma outra coisa aqui, galera, que a gente pode destacar é a seguinte. Galera, quando você fala de terrorismo, geralmente vem na sua cabeça, a gente está condicionado a isso, tá? Não se sinta mal por isso não. Mas geralmente vem na sua cabeça Oriente Médio. As pessoas falam de terrorismo e se associam ao Oriente Médio, beleza? Mas na verdade, a gente tem também uma grande quantidade de ações de grupos terroristas dentro do continente africano que ficam absolutamente esquecidas e não são televisionadas pelo mundo, tá? E isso, é claro, né, é uma questão não só étnico-racial, mas é uma questão de um grande preconceito e falta de cuidado ao também mostrar outros pontos de vista, tá? Porque, por exemplo, quando tem algum atentado terrorista na Europa, galera, geralmente existe uma comoção global em volta desse atentado. Reze por não sei aonde, reze por não sei qual lugar. Agora, quando esse atentado terrorista acontece em partes do planeta mais empobrecidas, que a gente chama de periferia, tá? Essa comoção global não acontece. Muitas vezes a notícia ela nem circula no mundo da mesma maneira, da mesma forma. E aí, galera, quando a gente olha esse mapa, a gente percebe assim, cara, existe um impacto muito grande do terrorismo dentro do continente africano. Existe um impacto muito grande desses extremistas dentro do continente africano. E a gente não se dá conta disso, se não for, né, para pegar e olhar com cuidado e ver os dados e analisar com calma, tá beleza? Por exemplo, galera, essa região aqui, ó, países do Lago Chad, tá? Essa região aí, que pega o Chad, pega o Níger, pega a Nigéria, Camarões, é uma região, galera, extremamente problemática, porque existe um grupo terrorista ali chamado de Boko Haram, tá? Que é como se fosse um braço daquele famoso ISIS, né? Do famoso Estado Islâmico, tá? Dentro do continente africano. E o Boko Haram, galera, ele já fez diversas atrocidades, ele já causou diversos impactos gigantescos através de atentados terroristas dentro desses países, mas não somente nesses países, também em outros, tá? A gente vê aqui, ó,
que eles usam exatamente as mesmas técnicas de medo, as mesmas técnicas de apavorar a população que o Estado Islâmico utiliza, filmando, né, as suas atrocidades, filmando o que eles vão fazer de impacto e divulgando isso na internet. Tranquilo? Então, o terrorismo da África também é um ponto para a gente entender, né, que atualmente está muito presente. Show de bola? Galera, esse vídeo tem uma parte 2, então não deixa de assistir, tá? Falando de outras coisas, de outros pontos. Tranquilo? A gente se vê aí numa próxima aula. Beijão, tchau, tchau e até mais.